Olá, minha gente, para satisfação nossa e de vocês que estão nos assistindo, participa do nosso programa hoje, retornando o nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto e o nosso deputado Gerson Berger, que está sempre presente. E olha, os assuntos de hoje são muito importantes para você que está nos assistindo. Nós vamos falar sobre planos de saúde, falaremos sobre o aumento anunciado de IPTU pelo prefeito Eduardo Paes e também na eleição de Obama. E viram que os assuntos realmente estão muito interessantes e já vamos começar. E Gerson, o nosso programa recebe semanalmente muitas sugestões de pauta, elogios e também críticas em relação a problemas enfrentados no dia a dia dos nossos cidadãos do Rio de Janeiro. E uma delas, até bastante frequente, refere-se ao mau atendimento prestado pelos planos de saúde. Uma telespectadora, na semana passada, afirmou que necessita fazer uma cirurgia e seu plano de saúde somente lhe oferece vaga hospitalar daqui a 60 dias. Imaginem vocês. Um outro e-mail denuncia que exames mais sofisticados têm sua autorização sempre muito dificultada pelos planos, levando o paciente a passar por uma verdadeira maratona até chegar à sua liberação. São muitas as reclamações que nós sempre procuramos repassar para esses planos de saúde que são denunciados e até mesmo orientar as pessoas para que não deixem de reivindicar os seus direitos e procurem, por exemplo, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também a da Alerj. De qualquer maneira, o assunto merece uma especial reflexão, principalmente para detectar as causas que levaram a este mau atendimento prestado pelos planos de saúde. E olha, Gerson e Pedro, eu não tenho dúvidas que o principal foi a falência do sistema público de saúde e o outro foi o crescimento e melhora da financeira vivida hoje pela classe C, que diante do caos em que se encontra a saúde pública, deixa muitas vezes até de comprar alimentos que deveria para pagar um plano de saúde, na certeza que, pelo menos na hora da doença, este lhe dará um pouco de dignidade. E, pelo que a gente está vendo, é o que não vem acontecendo. Hoje também, boa parte das empresas oferece plano de saúde a seus funcionários. A conclusão é que os hospitais deveriam estar sendo desafogados e o sistema público de saúde deveria passar por uma fase de melhor atendimento, ao invés de permanecer totalmente falido, não é, Gerson? Tereza, você me permite. Esses planos de saúde são uma vergonha. Receberam uma demanda imensa, mas não se estruturaram. Não ampliaram suas instalações, seus equipamentos e contratação de pessoal na mesma proporção da procura. Estão pensando apenas em ganhar dinheiro. Seus empresários querem ficar cada vez mais ricos. Tudo isto diante do silêncio da fiscalização responsável pelo setor, que é a Anvisa, que pouco ou nada faz para atender as incontáveis reclamações que, tenho certeza, recebe todos os dias. Diz a Constituição que saúde é direito de todo cidadão e, portanto, dever do Estado. Mas onde está o cumprimento desse dever? Com pessoas morrendo todos os dias nas filas de hospitais emergenciais, com atendimento em instalações indignas do serviço prestado a qualquer ser humano, como está acontecendo agora no Hospital Geral do Bom Sucesso. Também UPAs sem a presença de médicos especializados. E, pasmem, clínicas de família prestando atendimentos apenas através de enfermeiras. Uma vergonha.
descaso total com a vida. Onde estão os deputados federais que não criam leis mais duras, que possam punir os empresários do setor privado dos planos de saúde? Qual a razão do seu silêncio? Fica aí a pergunta. Perfeito. A preocupação tem que ser total com a saúde humana. A vida está em jogo. Não só a vida, a integridade das pessoas e o direito do cidadão em ser atendido. Para isso ele paga impostos. E para isso também o sistema público tem que crescer. O privado também, porque a população não para de aumentar. E ainda que se levar em conta os casos de emergência causados por fatos violentos, no trânsito, na segurança pública. Enfim, isso tudo forma um contexto bastante crítico que tem que ser visto como um todo, de forma urgente, imediata. Muito boas as colocações dos dois, e eu acrescento a essas palavras, quando o Gerson há pouco falou da ganância do empresariado, do setor dos planos de saúde, saibam que os bons laboratórios e os bons médicos estão fugindo dos convênios com esses planos, diante, principalmente, dos insignificantes valores pagos pelas consultas e exames, que chegam a ser ridículos, desestimulantes e ferem a dignidade do bom profissional da saúde. Mas, Gerson e Pedro, vamos ao principal assunto internacional da semana que passou, as eleições americanas. E o Brasil está em festa, pois a sua entusiasmada torcida pela reeleição de Barack Obama acabou se concretizando. A festa na Casa Branca e o discurso de Obama, após a confirmação da reeleição, emocionaram o mundo, gerando uma expectativa de uma América melhor, que trará, sem dúvida, reflexos a todo o planeta. Mais uma grande vitória da democracia, não é? E uma democracia que todos nós sabemos é fundamentada no direito do cidadão de escolher os seus representantes. Gerson, o que muda para os Estados Unidos e para o mundo com a reeleição de Obama? Tereza, acho que a vitória de Obama, ou ainda que fosse do Mitt Romney, o vencedor, não traria grandes mudanças na política interna dos Estados Unidos. Mas veja que teremos uma nação meio que dividida, pois a Câmara ficou com maioria republicana, partido de Romney, e o Senado com os democratas, de Obama. Ganha mais uma vez a democracia, e até entendo que essa divisão de poder é positiva para os Estados Unidos, que poderá, através da oposição de ideias, encontrar o caminho que dê solução à crise econômica que Obama enfrenta e enfrentará nesses seus mais 4 anos à frente da maior economia do mundo. Saindo dos Estados Unidos, vejo na reeleição de Obama uma cobrança forte que virá em sua posição no que se refere à questão do Oriente Médio, em especial contra o crescimento nuclear do Irã, que oferece uma séria ameaça à segurança mundial, em especial a existência do Estado de Israel, que aquele país não reconhece e reiteradamente ameaça destruir. Mitt Romney, durante a sua campanha, manifestou posição firme em relação ao desejo e até a obsessão do Irã de possuir a bomba atômica, afirmando que não teria tolerância com aquele país. Diferente de Obama, que vem empurrando com a barriga a questão e sugerindo sanções econômicas que nada resultaram. Para alguns,
Esta indecisão de Obama foi vista como uma estratégia para evitar desgaste da sua campanha. Tomara que seja apenas isto. Mas vamos aguardar os acontecimentos, embora saibamos que Israel tem pressa em resolver este problema essencial à sua existência. É possível. Reeleito, o presidente Barack Obama não pode se candidatar a mais nada nos Estados Unidos, desvencilha-se assim de compromissos para consigo próprio, para com seu futuro. Ele então poderá ter um segundo mandato mais autêntico do que o primeiro, mais afirmativo, mais decisivo, por causa desses fatos que acabei de mencionar. O fato da maioria republicana na Câmara e a maioria democrata no Senado é um fator de equilíbrio da democracia dos Estados Unidos. A vitória de Obama emocionou o mundo novamente, como há 4 anos atrás. Se fosse feita uma pesquisa, aliás, foram feitas pesquisas no mundo sobre eleições americanas, o Obama venceria muito mais fácil em vários outros países do que nos próprios Estados Unidos. Mas mesmo assim a sua vitória foi marcante. Ele fica na história do país como um presidente negro, primeiro a chegar à Casa Branca, eleito e reeleito. Muito bem, Pedro, mas nós agora vamos deixar os problemas americanos, a reeleição de Obama, que nós também aqui do programa aplaudimos, e vamos falar dos problemas da nossa cidade do Rio de Janeiro. E passamos por uma questão que está mexendo muito com a nossa população, que é uma proposta a ser encaminhada à Câmara pelo prefeito Eduardo Paes de aumento do IPTU, que desde já eu classifico de absurda e inoportuna. Nós sabemos que existem distorções que precisam ser corrigidas, e a começar pelo número de contribuintes efetivos, já que apenas 40% dos imóveis no Rio de Janeiro pagam IPTU. Mas nós fomos às ruas ouvir o que pensa a população, porque quem paga a conta é ela. Eu sou contra, porque primeiro não é uma proposta, é uma imposição. Então, proposta é quando há um acordo. Se a população não foi concordada, não foi avisada sobre isso, não é um acordo, é uma imposição. Então, eu sou contra. Temos que diminuir o imposto, não aumentar. Sem aumentar o IPTU, tem que aumentar a receita. Eu sou contra, porque eu acho que a gente já paga coisa muito cara, tipo, muito imposto, a maioria das coisas a gente dá parte do salário é imposto. Eu sou contra, mas também, eu já esperava que isso ia acontecer, eu não acreditava que o prefeito sugeriu na campanha dele ia acontecer. É um pouco de vergonha, né? A gente acaba torcendo para a pacificação das áreas de risco, elas entrarem nos eixos. A gente acredita que com a instalação dessas OPPs alguma coisa vai melhorar, e quando a gente percebe, na verdade, por trás disso está incutido novamente a cobrança do IPTU sobre os imóveis próximos às áreas de risco, e com isso também a possibilidade de aumento do IPTU. Eu acredito que os serviços que nós temos prestados aí a respeito da prefeitura tem prestado não condiz muito com a realidade do IPTU cobrado. Então eu acho que as ruas deveriam ser muito mais bem pavimentadas, os serviços, né, de utilidade pública fossem muito melhores, para que tivesse algum sentido o aumento de IPTU ou até mesmo a cobrança em algumas áreas do Rio de Janeiro. Isso é para aumentar a arrecadação para a construção da cidade dos esportes. Com o Maracanã, isso o Romário já falou, podiam se construir milhares de casas. E nosso país não está preparado para receber esses grandes eventos. Se tem que cobrar IPTU, né, se a cobrança é obrigatória, que seja de todo mundo. Então, porque é área de risco, não precisa ficar fora da cobrança. A prefeitura, o Estado, que dê conta de fazer com que a área de risco passe a ser uma área boa, ou vamos dizer assim, permitida,
para cobrança. Então, que se cobre tudo de acordo. Aos menos privilegiados, menos IPTU. Aos mais privilegiados, mais IPTU. Então, é isso que eu penso. Bom, nós vimos aí a opinião das pessoas e eu desde já classifico de inoportuna esta decisão do prefeito, principalmente porque a proposta de aumento na planta de valores acontece num momento de supervalorização dos imóveis que nós não sabemos se vai continuar. Lamentamos também, mais uma vez, que as promessas de campanha não sejam cumpridas pelos nossos políticos. Eduardo Paes prometeu durante sua campanha que não aumentaria o IPTU. Vocês lembram, não é, Gerson e Pedro? Mas olha, eu e o Gerson estivemos com o prefeito na última terça-feira e me pareceu que ele vai rever a sua posição até diante dos nossos argumentos e transferir para o ano que vem o envio da mensagem à Câmara. Esperamos que o prefeito entenda que ele não pode penalizar o contribuinte que paga, que cumpre com as suas obrigações. Imaginem receber da noite para o dia um aumento de 30%. É injusto e é inconcebível. Já estamos elaborando uma proposta de emenda para que o IPTU não possa receber, em hipótese alguma, aumento acima da inflação. Afinal, ninguém pode pagar aquilo que não recebeu. Ou seja, qual funcionário público ou trabalhador que teve um reajuste salarial acima da inflação? A começar pelos próprios funcionários municipais, do prefeito. Também não vamos permitir que os contribuintes que moram próximo a áreas antes conflitadas e que foram beneficiadas com as UPPs possam ser atingidas com nenhum aumento que não seja aquele equivalente ao da inflação. Afinal de contas, nessas áreas, os imóveis continuam depreciados, considerando que as comunidades que receberam a UPP policial até agora não receberam a UPP social e por isso não estão organizadas. Continuam sem esgoto sanitário, sem eficiente coleta de lixo, não é, Pedro e Gerson? Bailes funks em altos volumes e a qualquer hora da madrugada e que incomodam a vizinhança, claro. Por tudo isto, os imóveis localizados próximo a essas comunidades não podem receber o mesmo tratamento daqueles que estão em áreas mais nobres e recebem mais atenção do poder público ao longo de tantos anos. Tereza, eu concordo plenamente com a sua proposta. Aumento de IPTU não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar o valor da inflação. Também o percentual de pagantes tem que ser maior. E tenho certeza que boa parte da população está pronta a pagar, desde que tenha o retorno deste pagamento, com serviços de coleta de lixo, iluminação, asfalto, saúde, educação mais eficientes. Mas, Tereza, pelo que acompanhei na imprensa, a mensagem a ser apresentada à Câmara pelo prefeito também propõe regras mais flexíveis para os devedores de IPTU que, por razões diversas, deixaram de pagar o tributo. Como fica esta questão que atinge tanta gente, muitos na iminência de perder seus imóveis? Olha, Gerson, também nestes casos, vamos ser rigorosos. Afinal de contas, estes contribuintes que não pagaram sua dívida de IPTU, porque ela se tornou impagável, principalmente em função da aplicação da mora, multas extorsivas que obedecem ainda a uma legislação ultrapassada,
do tempo em que tínhamos uma absurda inflação no nosso país. Para vocês terem uma ideia, hoje quem paga o IPTU em cota única tem uma redução de 7% do seu valor, o que é muito justo. No entanto, quem deixa por alguma razão de pagar à vista e parcela em 10 cotas, que se inicia o primeiro pagamento em fevereiro, se pagar com atraso de um dia, já paga 4% de aumento. E se pagar 2 meses depois, ou seja, no final de abril, pagará 20% de mora e nos meses subsequentes mais 4,57%. O que significa que, se realizar o pagamento no final do ano, terá um aumento de 58%. Que absurdo para uma inflação de 5 ou 6. É um absurdo. Por isso que eu chamo de mora e multas extorsivas. E o que o prefeito vai propor é, por exemplo, se a dívida é de R$100 mil, 70%, como ele muito bem disse na reunião com os vereadores, são de mora e multas. Nesse caso, o contribuinte paga o valor da dívida, ou seja, R$30 mil, e os outros 70%, se ele for pagar à vista, ele pagará apenas 50%. Se pagar a prazo, pagará 70%. Na minha avaliação, Pedro e Gerson, também esta proposta do prefeito é absurda e o devedor continuará não podendo pagar. A minha sugestão é que se calcule a dívida de acordo com a inflação do tempo em que o contribuinte deixou de pagar. E aí sim, propor-se o pagamento dessa dívida de uma forma mais justa, em que o município, com toda a certeza, vai arrecadar e o contribuinte vai acabar também com a sua angústia de ser devedor e poder, a qualquer momento, perder o seu imóvel. O assunto é, sem dúvida, muito complexo, necessita de muita discussão, por isso tem que ser apreciado no ano que vem, jamais neste final da legislatura e até considerando que o prefeito assumiu compromisso de que o aumento somente se aplicará a 2014. Claro, e volto a dizer, este aumento nunca, jamais poderá ultrapassar a inflação. Eu vou passar para o Pedro, porque eu tenho certeza que ele também vai querer acrescentar alguma coisa. Posso acrescentar uma palavrinha antes do Pedro? Claro. Bravos. Você deu uma explicação magnífica. Se eu fosse o prefeito, te chamaria para ele dar dados para que ele realmente possa fazer justiça com o contribuinte. Bravos, bravos, bravos. Olha, Tereza, os seus argumentos são concretos e respondíveis. Não há quem possa negar a realidade dos fatos. Como, da mesma forma, não adianta cobrar do contribuinte além da capacidade que ele tem de pagamento. Isso é um livro, Dois Conceitos de Lucro, que o ex-ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, lançou em 1969, chamando a atenção exatamente para este aspecto. A arte e a técnica de se cobrar tributos, porque se for a pressão demasiada, o contribuinte se retrai, vai terminar pagando, mas vai demorar tempo. E o poder público perde a arrecadação desses recursos em tempo hábil para realizar mais obras de interesse coletivo que devem constar do seu programa e de interesse da população. Perfeito. Bom, Pedro e Gerson, acabou-se o nosso tempo e você hoje ficou livre de contar uma historinha, mas na próxima semana eu vou querer que você conte duas para compensar. Obrigada pela participação dos dois, a você que nos assista, tenha uma excelente semana e nos encontramos no próximo domingo às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!